Galera, hoje a gente vai começar aqui o princípio do ritmo. Vocês vão ver meu cabelo voando, talvez vocês ouçam alguma coisa. Eu tentei proteger aqui o microfone para não ficar muito ruim, mas tá tão bonito o dia e não tá chovendo. É tão legal, né, deixar a janela aberta. Às vezes eu fecho, mas fica uma coisa assim que falta vida, né? E eu sempre gostei de janela aberta, dessa coisa de você olhar lá fora, de você ver o verde. Eu gosto muito de estar no interior, que a gente vê assim, que acaba, que não tem só prédio, né? Eu gosto de São Paulo também, outras cidades que tem muita vida, né? Também, assim, humana. Mas é legal, né? Quando você pode ver a natureza. Eu sempre gostei disso. Em todas as cidades do interior que eu morei, que você tem essa sensação de expansão, de ter o verde que você pode ver, né? As árvores, enfim, essa sou eu. Não, vocês vão me chamar de caipira, mas vamos lá. Bom, vamos para o quinto princípio, tá? Que é o princípio do ritmo. Vou ler o axioma primeiro aqui para vocês. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem as suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida da sua oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O ritmo ajusta e equilibra. Vamos ver se é verdade mesmo? Ó, vocês acham que não ia ter um pêndulo? Olha que legal. Ele vai certinho, ó, para a direita e para a esquerda. Olha que legal. Inclusive ele tem um movimento aqui que ele vai indo assim de forma arredondada, como ele gira, né? Vamos ver o outro. Parece criança, né? Mas eu acho barato essas coisas aqui, ó. Olha que interessante. Mas tem vento lá fora, então acho que tá meio complicado de dizer. Mas ele tá indo certinho, para um lado e para o outro. É isso, então tá. Ó, o movimento se dá entre os dois polos, mas raramente vai para os extremos, tanto no plano físico quanto mental e espiritual. Então lembra quando a gente viu sobre os planos da existência? Que você tem o plano físico, mental e espiritual. Então tudo que existe está num desses três planos. Esse plano físico, né, ele é a matéria e energia, sendo considerada a matéria uma forma de energia mais densa. Então tá, então legal. O que isso significa? Significa, a gente viu ontem, né, que o princípio da polaridade, você tem sempre dois polos, e essa oscilação de tudo e todas as coisas que existem, desde do mar, né, da lua, enfim, tudo que você vê, né, os nossos humores, né, a questão mental, espiritual, todas as coisas, todos os estados em qualquer um dos planos vai sofrer a lei do ritmo, que ela anda junto, né, com a lei da polaridade e entra com o outro princípio também da vibração. Mas vamos pensar nesses dois agora, né? Que tá tudo, nada tá parado, por mais que tenha a aparência de estar parado, nunca tá parado exatamente. Acho que é por isso que eu deixei a janela aberta, né? Você percebe que não tá mesmo, meu cabelo tá ventando aqui. Bom, então vamos lá. Há sempre uma ação e uma reação. Uma marcha e uma retirada, uma elevação e um rebaixamento de todos os fenômenos do universo. Tá, ok. Só que aqui eu não quero que vocês confundam a coisa de ação para reação quando é uma questão no convívio, né? Quando a gente pensa na questão do plano entre duas pessoas. É lógico que alguém fala alguma coisa, você vai ter uma reação àquilo. Só que isso até é uma questão de educação, da gente se conhecer e depois a gente vai ver como que a gente faz no plano mental, como que os hermetistas fazem para conseguir ficar acima dessa lei. Então, como que você tem a neutralização? E isso vai também, ele não fala, né? Mas vai também na questão da reação. Porque a gente não tem controle sobre o que os outros fazem pra gente, mas a gente tem controle sobre como a gente reage. E essa reação é instantânea na mente da gente, no coração, nas emoções, mas como a gente exterioriza aquilo? Como a gente sente certas emoções e de que forma a gente coloca para o mundo, né? Isso é uma questão de educação e transmutação. Mas vamos continuar aqui. Ó, o princípio se manifesta na criação e destruição dos mundos. Exemplo disso é a efusão e a infusão. Bom, a efusão é quando, então, o todo, ele começa a criar os universos, né? Então, a vibração vai baixando, baixando, e daquela matéria que ele... não seria matéria, né? Mas seria da substância que ele vai, não sei se expelir é a palavra correta,
mas assim, a substância preenche tudo e todas as coisas. Então, por um ato de vontade, essa substância vai vibrando de forma cada vez mais lenta e vai se transformar numa matéria unificada, e depois essa matéria unificada, ela vai, por força da vontade e inteligência organizadora, né, de uma mente infinita, se transformando em diversas coisas com um propósito anterior que criou elas. Nada se cria do nada, óbvio, né? Quando a gente cria alguma coisa, a gente tem uma mente, uma ideia pré-concebida que vai ser capaz de fazer a criação dessas coisas. Bom, ok. E aí, quando a gente fala de infusão, esse ato de criação, e efusão é quando a matéria chegou num estado mais material, mais denso possível, ela começa o retorno. Aí você fala o retorno o quê? Da substância para o criador, para aquele que doou a substância, né? Então, o todo doou a substância, parte da substância, ele é onipresente, ele está presente em todas essas coisas, mas não está restrito, né, a essa substância. Olha que legal, né? Imagina que louco, né? Que louco que deve ser Deus, né? Porque assim, você está presente em tudo, onipresente, onisciente, né? Você tem todo o poder em todas as coisas, mas você não está restrito a elas, mas você está observando o mundo, participando do mundo através das suas criações, né? Isso é muito louco. E aí tá, então é grau máximo de matéria, é muito denso. Aí começa a voltar o retorno para casa. E você vê que todos nós temos essa mais cedo ou mais tarde, né? Que tem pessoas que ainda não acordaram para isso, mas tem o impulso está lá, né? O impulso pode ser mascarado, pode ser confundido com diversas outras questões que vão mascarar aquele desejo, aquele impulso primário de evolução, né? Em atos impensados e inconscientes que estão acobertando isso, mas o nosso princípio evolutivo, né? A gente é feito da substância do amor, da inteligência universal, né? Da coisa, não dá nem para explicar o que é isso, mas assim, de tudo que é maravilhoso, como se fossem os arquétipos que contêm o máximo, o grau máximo, numa polaridade de perfeição, e a gente vai então tentando galgar esses degraus com todas as nossas imperfeições, contrariedades, e até essa lei do ritmo, ela vai explicar as contrariedades que a gente tem, não seria contrariedades, mas as incongruências do nosso comportamento pela mudança de humor está correlacionada com isso, mas a gente já vai falar. Governos, nações e costumes. Então fala assim, tudo, gente, tudo sofre. Então você vê os grandes impérios que eles tiveram uma época, depois eles decaíram. Quando tem o auge, o apogeu dele começa, e a gente está vendo isso, infelizmente, né? Em certas coisas. Felizmente e infelizmente, por outro lado, o desconhecido dá medo, mas a gente vê outras forças que se levantam e que trazem uma ameaça, né, muito grande à nossa segurança, individualidade, liberdade. Então, como a gente faz, né, para que a gente consiga exercer a soberania individual, né, no mundo tão maluco que quer privar as pessoas cada vez mais da liberdade de se estabelecer e decidir as suas coisas. Então, a gente tem que ficar muito ligado, porque a grande realidade é que a nossa natureza, a nossa essência é divina, e isso, quando a gente tem essa consciência, a gente não se deixa manipular, né? Se a gente ficar nos extremos, a gente é facilmente manipulado. Se a gente entender o equilíbrio e uma visão distante que você consegue ter pelo silêncio, pela meditação, você ainda participa da festa, das alegrias, dos apetites do mundo, mas você não é manipulado de acordo com o que o sistema tenta manipular. Então é deveras importante fazer o estudo que a gente está fazendo, se conhecer, conhecer o meio, conhecer as ferramentas que são utilizadas contra nós e usar essas mesmas ferramentas em nosso favor e em favor de quem nos cerca. Bom, vamos lá, continuando, né? Com relação, quando está falando assim dos sóis, por exemplo, um sol, ele chega, né, no máximo dele, depois ele começa a perder a força, né, até que ele vira uma matéria morta e inerte, e ele precisa de outro impulso para ele reviver. Então diz que todas as coisas nascem, crescem, se desenvolvem, chegam no ápice, depois eles vão sofrendo, né, como nós mesmos no plano físico, mas graças a Deus nós não somos
graças a Deus, literalmente, né? Nós não somos esse corpo, mas o corpo vai decaindo, a matéria decai, né? O que é orgânico tem um tempo de duração e volta para a Terra. E aí a gente renasce, né? Os hermetistas nunca disseram assim, será que a vida existe depois? Eles tinham certeza, inclusive eles falam da reencarnação. Então todas as coisas, nada se perde, tudo se transforma. A questão é a transformação e você voltar num novo ciclo mais elevado daquele último que você viveu. E fala, inclusive, da cadeia de vidas. E eles enxergam, os hermetistas, essa cadeia de vidas como sequências de vida uma atrás da outra, né? E aí vai falar, inclusive, da lei do ritmo, quando você, desse ritmo pendular que tem, né? Porque a gente vai ver sobre os prazeres e as tristezas, mas calma que eu vou me adiantando aqui, depois posso perder alguma coisa no caminho. Os costumes também, a gente quando estuda a história vê, né? Como os costumes mudam, eles não ficam, você fala assim, nossa, naquela época eles faziam assim, assim, assado, então acaba sendo uma mentalidade coletiva que se impunha, né, naquele tempo. Mas a gente tem que pensar também com a nossa cabeça, nosso coração e ver se é interessante a gente adotar os costumes do meio, porque muitas vezes eles são deturpados e conduzidos para que aquela civilização se comporte daquela maneira. E é importante que a gente se pergunte, eu quero me comportar assim ou eu estou indo com a manada? Daí já entra outra coisa. E entra até a questão dos hermetistas, né? Do controle. E a gente vai ver como que a gente exerce isso. Mas vamos continuar aqui. Fala que nada existe que seja em repouso absoluto e todo movimento participa do ritmo. Tudo e todas as coisas. Então, tipo aquela coisa, você está muito alegre, você vai ficar triste no dia seguinte. Porque é excesso, todo excesso tem que ser compensado. Gente, agora, seguinte, vocês não curtiram o vídeo? Curte o vídeo, por favor. Dá o like aí, compartilha, comenta. Talvez vocês não queiram fazer tudo isso, mas se vocês curtirem, eu agradeço. Porque isso ajuda. Eu estou fazendo uma produção diária de vídeos e eu quero que isso chegue para mais pessoas. Se você gosta também, é legal que você me incentive a continuar trabalhando para vocês aqui no YouTube e para que outras pessoas também tenham acesso a isso. E pessoas felizes, pessoas realizadas não enchem o saco, não são facilmente manipuladas. E outra coisa, quando a gente tem um conjunto de pessoas que estão despertas, que conseguiram trabalhar dentro delas diversas questões e conseguem dizer não para as coisas que não querem, a gente tem uma massa crítica que vai se formando e vai fazer com que o meio mude de forma satisfatória para todo mundo. A gente tem que parar com aquela ideia de uma competitividade ferrenha. É importante, assim, que cada um se realize, mas se cada um se realizar, imagina que mundo ideal. O mundo ideal é quando a gente tem uma coerência entre sempre estar se superando e não superando o outro, mas se superando, crescendo, evoluindo e cooperando, porque aí você sempre vai estar no teu melhor, de forma única, fazendo aquilo que você pode fazer, e cada um que fizer isso, né, não para querer fazer sempre a mesma coisa, mas para cada um fazer do seu jeito que sabe fazer de melhor, a gente vai ter um mundo que cresce e a gente começa a ver na prosperidade e abundância e não na questão da escassez, porque quando a gente está ligado com a escassez, acreditando em tudo que está muito comprometido na nossa forma de pensar, a gente tem medo do outro, porque acha que o outro vai tirar o nosso lugar. O lugar que é nosso, o lugar que é do outro é do outro. As pessoas só precisam se auxiliarem para que cada um consiga ver o seu próprio caminho, consiga enxergar e se satisfazer. As pessoas não querem as mesmas coisas. O problema é que elas acreditam que sim e veem poucas saídas e poucas possibilidades. Agora, quando cada um conseguir enxergar o que sua alma pede como uma grande orquestra e cada um estiver tocando seu instrumento, por que as pessoas vão se degladiar? Seu instrumento é o seu, o meu é o meu, não é? Então, cada um tem aquele lugar no mundo que a gente precisa entender a importância dele, a gente precisa encontrar o caminho. Bom, vamos lá. Então, dê o like. Agradeço que você deu lição de moral, né? Mas não é não. É porque eu preciso mesmo dele. E aí agora a gente vai dar a chave, que eu sempre falo, né? Que a gente vai falar aqui o que os hermetistas fazem. E a gente vai entrar nessa explicação. Os hermetistas sabem que as manifestações desse princípio se estendem às atividades mentais, espirituais e materiais. Ok, mas aqui, então, se estendem para todas. E aqui a gente vai se concentrar nas mentais. Eles explicam a desconcertante... Então, esse princípio, ele é responsável pela desconcertante sucessão de estados de espírito, sentimentos e outras mudanças desagradáveis e desconcertantes que observamos em todos nós.
Gente, sabe quando fala assim da pessoa bipolar? Ela oscila muito, ela vai muito para dois extremos. Hoje a gente tem, hoje ou sei lá, sempre, o quanto é nova a nossa psicologia dessa época, né? Se a gente acreditar em outras humanidades, eu acredito, não é que acredito, a arqueologia demonstra, né? A gente só não admite como humanidade isso, mas é porque tem a ortodoxia com relação a todas as coisas, o extremismo com relação a todas as coisas, que acaba não aceitando, né? E dá uma explicação furada para os achados arqueológicos e coisas que só podem ter sido feitas, realizadas por quem tinha muito conhecimento muito superior ao nosso, né? Então você tem uma mistura de, às vezes, uma vida natural com outras que traziam coisas superiores, né? Conhecimentos que vão além, o que a gente só está conseguindo ver agora. Enfim, não vou entrar agora nesse mérito, mas os hermetistas acreditavam, eu também acredito, mas não só por um acharismo, né? Então, a questão que eu estava falando isso é para dizer que a psicologia, ela já foi muito evoluída, depois eu acho que ela decaiu, e para nós aqui como sociedade, como no Ocidente, né, como essa grande modernidade que a gente teve, está tendo, da psicologia ainda ser muito recente, a gente tem ainda, né, várias classificações que eu considero um tanto quanto bizarras. Eu não sou especialista na área, não quero ir contra ninguém e sei que quando você pega um profissional de uma área, vai falar, você está desafiando o meu conhecimento, e é o ego que se retrai, é o ego que se vê ferido, e eu não quero. Todas as profissões, elas estão sendo colocadas em xeque, não porque o profissional é ruim, mas porque o nosso conhecimento, ele sempre, Rubens Alves já falava, né, sobre o que é a ciência, tem um livro dele que é fantástico, então a gente constrói postulados, aí passa um tempo, a gente vê o quanto eles são falíveis e a gente pega novos postulados para poder estudar e falar sobre eles e construir todo um grupo de ideias, né? Então a gente nunca pode perder de vista isso, é importante que a gente sempre tenha humildade, ainda que a gente tenha certos nortes para que a gente se direcione, se a gente tiver uma rigidez muito grande, a gente não sai do lugar, e isso tem que ser em todas as áreas. Por isso que o princípio oposto, né, que a gente viu ontem, da polarização, é importante que a gente tenha essa consciência, porque a nossa mente fatalmente cai nisso, né? Da gente achar que, sem pensar, da gente defender um ponto de vista, da gente ficar com aquilo que a gente aprendeu e não quer olhar para o outro lado, né? É importante. Bom, tá bom. Então, aqui a gente estava dizendo aqui dos planos da consciência, dos estados de espírito, e eu estava falando sobre a polaridade, né? Desculpa, antes de chegar aqui. Quando você fala da pessoa que é bipolar, que ela vai muito para um estado, e se ela for muito para um estado X, para muita alegria, ela vai inevitavelmente cair para o outro lado. Isso acontece com todo mundo. O grande problema é como que ela se excita tanto, né? Como que há uma excitação tão grande para que ela vá para um polo, porque a lei do ritmo vai trazê-la de volta com a mesma intensidade para o polo oposto. Então, se ela tem muita alegria, muita vibração, ela vai depois voltar para tristeza e falta de energia, e falta de vibração, de vontade, de energia. Então isso vai acontecer com todo mundo. Então você fala assim, uma pessoa é bipolar? Então todos somos bipolares se não tivermos a educação adequada. E os hermetistas descobriram a solução, né? Então aí você fala, mas e aí, como é que faz? Bom, legal, eu vou ler aqui, né, para vocês, e a gente vai entender o caminho. Só uma coisinha que quando ele fala assim, né, que eles sabem que isso se manifesta, né, nos estados mentais, os hermetistas, e que essas mudanças são desagradáveis e desconcertantes, porque de repente você tem um sentimento, depois você tem outro. Eles atribuem ao signo de Gêmeos, não os hermetistas, né? Mas assim, personalidade dupla e coisa e tal. Gente, mas quem nunca, né? Então, assim, a gente tem isso mesmo, tá muito alegre, depois, mesmo que não seja bipolar, tava feliz, mas será que é tudo isso? E às vezes você não demonstra, né? E aí, se você for uma pessoa que vai muito com paixão para as coisas, eu acho assim, eu sou ariana, né? Então eu já tive muito essa coisa de ter muita paixão pelas coisas, e depois falo, opa, o que eu tô fazendo aqui? Então a chave é o equilíbrio, tá? Então vamos ver o que eles fizeram, o que eles descobriram. Descobriram que havia 2 planos gerais de consciência. O inferior
e o superior. O conhecimento desse fato permitiu-lhes ascender ao plano superior e, assim fazendo, escapar da oscilação do pêndulo rítmico que se manifestava no plano inferior. Tá, então ok. Em outras palavras, a oscilação do pêndulo ocorria no plano inconsciente e a consciência não era afetada. Aí isso chamavam a lei da neutralização. Vamos ver o que eles faziam? Olha só, elevação do ego acima das vibrações no plano inconsciente. Então é o seguinte, ó, uma pessoa deslumbrada, imagina como alguém que ainda tá na infância da vida. Diz que o ariano é o infante, né? É o mais infantil dos signos. Não vou esquecer. Mas tem também outras coisas. Não vão me acusar de infantil, não. Mas tem outras coisas também que é assim, ó. Imagina que a gente tem várias vidas. E aí você teve algo... Eu tenho lembrança de 4 vidas. Eu tive... Com 15 anos eu tive a primeira regressão espontânea, né? Depois eu tive outras meditando. E nunca procurei ninguém para fazer. Quando eu era mais nova, eu acreditava que se fosse fazer uma regressão com um profissional, isso, olha que loucura, né? Eu acreditava que se fosse fazer uma regressão com um profissional, poderia descobrir coisas que eu não estaria pronta para fazer e que a gente não deveria ficar fuçando nisso. Depois eu me formei para fazer regressão para as pessoas. Então isso é uma das coisas que eu faço, regressão a vidas passadas, né? Ou até para vidas paralelas. A coisa é muito louca quando vai para o Quantum Healing, né? A hipnose faz isso, né? A hipnose, quando você fala assim, eu quero um profissional que faça regressão de vidas passadas comigo, pode me procurar ou procurar um hipnoterapeuta da sua confiança, né? E aí, assim, a gente faz tanto para essa vida, para traumas dessa vida, como coisas para vidas passadas. Só que tem uma coisa interessante quando você pega com o Quantum Healing, porque o Quantum Healing é uma forma de hipnose avançada. Você... Quando vai para aquelas vidas, quando você faz o Quantum Healing, você sempre pede para que teu eu superior, né, o eu sou, ele te direcione para situações ou para vidas que vão te ensinar alguma coisa, assim como as regressões espontâneas não vinham do nada, elas vinham para que eu aprendesse algo. Então, se você não estiver pronto, você não vai conseguir fazer a regressão, mas se você tiver, sim, se você tiver uma questão para resolver e quiser resolver, e o teu eu superior achar que é seguro isso, né, você está bem certa daquilo, convicto, então isso vai acontecer. Mas eu estou contando do que eu faço agora aqui, porque eu lembrei da questão que eu tinha, que eu achava que as pessoas não deveriam procurar, porque aquilo me veio de forma espontânea. E quando eu entendi que a gente tem guardiões, né, e nós somos, numa parte mais elevada também, guardiões da nossa própria segurança emocional, né, mental. Então, nada vai vir sem que você esteja pronto para ter acesso àquilo, tá? Se vier, porque você tem como trabalhar dentro daquilo. Então, tá tudo certo. Eu consigo agora entender o meu equívoco inicial, por isso que conforme fui estudando, fui percebendo isso. Mas, então, eles falam o seguinte, os hermetistas, que você tem diversas vidas passadas e aí essas vidas todas você pode ter tido algum excesso em alguma coisa, porque a gente está sempre se corrigindo e aprendendo algo, né? E aí, por exemplo, então você tem aqui, o pêndulo, ele está indo, assim, todo com uma direção aqui, né? Quando você está vivendo algo, e aí, às vezes, demora várias vidas para que o pêndulo comece a vir na outra direção. Então, tem gente que fala assim, ai, esse mundo é injusto. Fulano não está tendo aquilo que ele merecia ter. Primeiro que não cabe a gente julgar, porque a gente não está vendo o quadro todo. Segundo, que o que cabe para a gente é o nosso aprendizado. Para o outro não é um problema nosso, ainda que possa parecer, né? Mas outra coisa também é que a gente não tem conhecimento das vidas anteriores daquela pessoa, o que é o aprendizado dela, o que ela veio aprender, o que ela veio ensinar, né? Então a gente, quando muito, tenta fazer bem a nossa parte, né? Sem ficar tentando enxergar o que o outro tem. E não se prender. É importante que a gente olhe para as coisas que a gente não gosta que o outro faz e tenha, assim, um juízo crítico, mas que não vá pegar as nossas emoções, que a gente tire as emoções daquilo, que a gente tenha mais a racionalidade segundo os nossos valores, para que a gente veja se a gente gosta ou não do posicionamento daquela pessoa, para ver se é interessante que a gente mantenha o que a gente faz ou não, né? De acordo com aquilo que a gente observa, mas que a gente não caia no erro de ficar julgando o outro, porque uma coisa são os atos do outro, outra coisa é o outro, né? Então, o outro é o outro. Então é isso. Ó, o que mais que a gente tem aqui?
que eu estava conversando aqui. O que eles fazem é para atinge um grau de equilíbrio e se mantém no polo desejado, não se deixando cair na inconsciência, não se deixam levar pela mudança de humores. Então tá. Então você fala assim, bom, então como é que faz? Essa coisa da gente ter muita alegria, depois ter muita tristeza e coisa e tal. Imagina um índio, né? O índio fala assim que deixa as crianças se prejudicarem, caírem, aprender com as quedas que tem, com os tombos que tem. E aqui na humanidade a gente tem cada vez mais, né, nessa nossa atualidade, né, nessa civilização atual, em que os pais querem sempre suavizar o caminho dos filhos. E aí tem aquela máxima, né, de que tempos bons fazem pessoas fracas, né? Porque os pais não querem que os filhos passem pelas dificuldades que eles passaram. E aí eles se tornam frágeis demais. A gente está vendo como nunca uma sociedade muito frágil. E não só pela educação dos pais, mas até pelas facilidades do meio, né? Então, o que a gente tem de importante aqui para ver? Entrou uma chamada, desculpa, eu estava tendo que tirar. O que a gente tem de importante aqui para ver é que é importante as frustrações, é importante o nosso crescimento, a nossa adequação ao meio e entender, né? Tudo que você faz, qualquer ação que você tenha, tem uma reação do meio, né? Isso faz parte do ritmo, desse princípio do ritmo, né? Então, não adianta, você fez... Depois a gente vai falar da lei da causa e efeito, mas tem a coisa do ritmo. Quando você, tipo, a pessoa que bebe muito, né, jovem, e ela não aprendeu ainda que ela não deve beber tanto, ou que usa outras drogas, ela vai ter depois aquela depressão, ela vai ter depois aquela tristeza, aquele fundo do poço, né? Então, além de pagar o preço com a saúde, ela vai ter um estado emocional, porque os estados mentais são sujeitos a isso, como a gente acabou de ver, né? Então, uma alegria extrema, ela causa uma dor depois emocional, né? Para poder compensar aquilo que é também a lei da compensação, esse princípio do ritmo, né? A lei da compensação está ligada a ele. Então, tudo se compensa, tudo vai para o lado oposto. E não tem como escapar deles. O que tem é você se elevar. Lembra quando a gente falou? Como que os hermetistas conseguem fazer isso? Eles se elevam. Então, você tem uma consciência inferior e uma consciência superior. Ok. Existe uma coisa chamada bem-aventurança. Existe uma coisa chamada excitação. Então, são graus diferentes, princípio da equivalência, tá? O que está em cima é como o que está embaixo, em graus diferentes. Quando você pensa numa felicidade extrema, você está sujeito a depois ir para a tristeza. Quando você pensa na bem-aventurança, que é acima, você não vai enfrentar isso. O que é a bem-aventurança? É uma completude em si. É um sentimento de segurança, de leveza, bem-estar, autonomia. É uma sensação de que está tudo certo como está, sem questionamento, sem oscilação de humor, sem necessidade de nada que seja externo. Isso é bem-aventurança. Então, isso você está um grau acima. Se você estiver na bem-aventurança, você nem vai se impressionar pela tristeza, nem pela alegria, nem pela falta, nem pelo excesso. Você não vai estar oscilando, né? Quando você está oscilando muito, é porque você não achou o equilíbrio de nenhuma daquelas coisas. Mas você nunca vai parar no equilíbrio se você estiver aqui embaixo. Você tem que ir para cima. Como é que você vai para cima? Então, você acha graus mais elevados de comportamento. Por exemplo, a questão de relacionamento de homem e mulher, né? A questão sexual. Então, você tem ou você tem uma castração muito grande ou uma liberação muito grande. Então, a gente consegue ver isso, esses dois excessos, né, que vieram com o tempo e que a gente ainda tem. Então, um tentando corrigir o outro. E a melhor forma de manobrar as pessoas é as privando do prazer. Eu não acredito de forma alguma que você vá fazer uma escolha para deixar de ter prazer, né? O ser humano não faz isso, a não ser que ele descubra um prazer maior, que assim, como os brinquedos deixaram de fazer sentido, os brinquedos velhos, porque ele descobre outros que vão satisfazer mais em outra época, em outro período da vida, né? Então, não é nem uma questão de sublimação, mas assim, se você tem os chakras, então você começa assim, lá na base, né? Então você vai subindo, a gente não vai falar hoje sobre eles, até porque eu não trouxe nada para ilustrar, para mostrar para vocês aqui, mas quem já viu entende que você vai vibrando nos chakras. Então você tem o chakra da raiz, né, da base, que ele é responsável
pela sexualidade, pela questão da sobrevivência, pelas questões mais básicas, né? Se manter vivo aqui, né? Os apetites, tanto sexuais quanto apetites mesmo de comida, de alimentação. E aí você vai subindo e vai vendo outras questões, né? Quando você vai ascendendo a Kundalini e você vai passando dos graus mais baixos para os graus superiores, então tudo vai ganhando um colorido diferente, né? Então isso é indo para os graus superiores. Você chegar aqui no chakra cardíaco, a forma como você olha para outra pessoa não é como utilidade, né? Porque uma pessoa que ela está vibrando só no primeiro chakra, no chakra base ou nele com prevalência, quando olha para qualquer outra pessoa que é a questão sexual, né? Olha para o parceiro e hoje é uma pan, né? Tipo, sei lá, tudo serve, né? Se moveu, tá valendo. Pode ser homem, mulher, pode ser qualquer coisa. Então, assim, não importa o sexo que você tem, uma bagunça do inferno. E eu não tô querendo ser moralista, não. Eu só tô dizendo uma coisa. Existem diversas razões, eu sempre pensei lá atrás, né, o que é o homossexualismo? Então a pessoa ela pode ter nascido muitas vezes, encontrado a outra e gosta muito da outra e acaba, sei lá, né, acontecendo uma relação dos dois quererem ficar juntos. Pode ser que tenha uma prevalência hormonal também diferente, pode ser diversas questões e a gente não cabe ficar julgando, mas a questão é, quando existe uma proliferação e um incentivo àquilo que é antinatural, que então existe um questionamento também e as pessoas começam a fazer. Então, é certo ou errado? Não estou falando que nada seja certo ou errado, estou falando o que é usual. O que é usual? Homem e mulher. O que é usual, né? Então, assim, por que tem esse incentivo a que todas as coisas sejam possíveis e liberadas? Eu acho que é mais ou menos como, por exemplo, teve uma época, modismo, né, costumes, que as pessoas começaram a gostar muito de comida japonesa. Eu também gostei durante um tempo, né? Até eu seguir mais uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Mas de vez em quando eu ainda como peixe, mas é raro, né? E eu não faço em casa. Então, naquela época, né, que eu comia tudo, então, o peixe, então assim, você fala assim, bom, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eu quero todos os paladares, eu quero ter essa possibilidade de comer todos os alimentos, né, do mundo, assim. E da mesma forma, o apetite sexual. Então, a pessoa é careta se ela não for bissexual. Ela tem que fazer todas as coisas, né? E aí, eu te pergunto, o que você sente, o que você pensa, o que você quer, né? Você está sofrendo uma influência do meio? Porque a gente sofre até estando no nosso interior, tipo... Aqui eu estou no interior mesmo, né? Mas assim, estando em silêncio, a gente sofre influências do meio. Porque são ondas, porque são informações que chegam através de ondas que nos atingem. Tanto quanto a gente recebe, como quanto a gente está colocando para fora, né? Então é isso. Então um exagero, uma hipersexualização, um hiperestímulo, né, ao chakra raiz. Então esse é o problema, quando existe um excesso e uma hiperestimulação. E aí quando a energia fica estagnada no primeiro chakra, ela não vai para os chakras superiores, né? Então o que você tem que ter? Trabalhar todos os chakras, porque aí a questão sexual ela vai estar colorida pelo chakra cardíaco, e aí vai ser uma troca energética que ela é superior a um plano só do sexo puro e simples. Você não vai ter mais aquela visão utilitarista do outro, mas uma visão de uma troca genuína muito superior, que vai trazer uma satisfação e um poder para as pessoas, talvez seja até isso, que exista um controle muito grande, ou uma liberação muito grande, e não uma educação verdadeira, porque quando há essa educação verdadeira, um homem e uma mulher, eles ficam verdadeiramente energizados para conquistar o mundo, né? Então isso é uma loucura que acontece. E será que existe um interesse que as pessoas tenham uma autonomia, satisfação e poder bem elevado, né? Eu não vou falar sobre casais homossexuais, pode ser que isso aconteça, pode ser que não sei, não conheço, tá? Não tenho problema nenhum sobre afetividade de ninguém. Só acho que ninguém tem que impor nada para ninguém. E existe um movimento natural que Deus criou, um homem e uma mulher, porque tem os polos opostos, como a gente vê no hermetismo. Agora, pode ter dois casais em que existam esses polos, porque normalmente tem polos opostos, ainda que seja naquele gênero, né, de mulher-mulher, homem-homem. Então, por favor, não me levem a mal, não me interpretem mal, não posso falar naquilo que eu desconheço, só estou falando sobre todo e qualquer excesso, tá? Então é isso. Que mais a gente pode falar aqui?
Eu já falei, né, da gente estar num plano superior. Então, o superior do sexo seria você ter, sim, uma satisfação no primeiro nível, mas tem outros níveis também, você subindo os chakras. Se você sobe os chakras, você sobe níveis de consciência. São níveis superiores de consciência em cada um dos assuntos, em cada um dos temas, e você consegue neutralizar, né, essa oscilação. Ela não deixa de acontecer, mas você não é influenciado por elas. Como que é ter a maestria de alguma coisa? Então eu tenho uma vontade de realizar algo. Se eu ficar naquela ansiedade, naquela loucura, eu posso ir muito rápido da tristeza quando aquilo me é contrário, quando as coisas não acontecem como eu quero, e ter uma super excitação, um excesso de alegria, né? de transbordamento de felicidade quando está dando certo. Mas isso é muito arriscado, muito perigoso até mesmo, porque imagina aquelas pessoas que se matam, porque elas acham que a vida delas está atrelada ao sucesso daquelas coisas que elas têm, porque elas ainda têm essa infantilidade, porque elas ainda não atingiram o equilíbrio e não estão no nível superior para poder olhar para aquele nível de baixo e dar uma neutralizada, né? Então a gente vai ser atingido pelas coisas. O quanto aquilo te manipula, ou você consegue neutralizar o que está sendo complicado. Galera, eu não sei vocês, mas esse telefone meu, ele não para de tocar, é o tempo inteiro. Tem hora que eu acho que alguma coisa é importante, mas vem como se fosse spam. Eu vou ver spam mesmo. Então é uma beleza, uma maravilha, uma felicidade, né? Uma alegria. Eu estava explicando aqui para vocês, vamos voltar aqui. Então é isso. Então a gente sempre tem que procurar o desenvolvimento pessoal, entender o que é essa felicidade, o que é esse equilíbrio, para que a gente não fique oscilando tanto. E não é que a gente vai deixar de ter alegria ou felicidade pelas conquistas que a gente tem, ou achar que é um castigo. É simplesmente uma lei natural. Quando você está muito bem, você tem segurança de você, você sabe que com o tempo, quando você planta as coisas, aquilo vai nascer. Você não precisa forçar e ficar naquela ansiedade, naquele desespero para ver se de fato vai nascer. Nossa, hoje eu tenho diversas coisas aqui, o telefone, o cachorro, tá difícil para gravar. Então é isso, então assim, faz a tua parte, né? Faz a tua parte e confia. E aí vai evoluindo, vai crescendo, para que, para que vocês não fiquem nessa, cadê a loucuragem do bichinho fazendo o que a gente chama de cangão, ou seja, canguru grandão. Espera aí para vocês poderem ter uma ideia melhor sobre como isso se passa. É essa chantagem que eu tô... Assim, tem duas, né? Mas uma é mais chantagista, é terrível. O coração amolece aqui. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar também a contento. Se eu não conseguir, se for alguma dúvida, por favor, me pergunte. Se eu não souber, eu vou pesquisar mais para falar. Mas eu fico bastante feliz, assim, de ver essas coisas, porque fazem total sentido. Quando a gente vai estudando, a gente é a primeira que recebe a luz daquilo. Então é um prazerzaço, assim, estar aqui estudando para passar para vocês. E eu tenho tantos livros, tanta coisa que eu quero passar, que o tempo parece pouco, né? Mas eu quero saber que isso está sendo proveitoso para quem está assistindo, tá? Ó, beijo, abraço, a gente se vê amanhã na Sexta Lei.